Olá, pessoal! Está começando o programa Ultra Bela e hoje, gente, vamos ter pautas maravilhosas para vocês. Olha só, você tem problema com tireoide aí por aí na sua casa? Isso é bem legal da gente conversar porque todo mundo sempre tem alguém na família que tem esse tipo de problema e eu acho que é sempre interessante a gente abordar. Então, por esta razão, nós estamos recebendo aqui o Dr. Antônio Carlos, endocrinologista. Tudo bem, querido? Tudo bem. Seja bem-vindo, viu, doutor? Obrigado, é uma honra estar aqui. E aí, conta pra gente, é verdade mesmo essa epidemia que está tendo mesmo em relação à tireoide? Em parte é, mas a grande verdade é que hoje nós temos um arsenal de pesquisa muito grande que nós não tínhamos até a década de 70, mais até a década de 80. Por quê? Porque os exames de pesquisa de função tiroidiana eram extremamente caros, não eram cabíveis na medicina de população, na medicina que você tivesse que investigar um grande número de pessoas. Era investigado de acordo com a clínica, muito exuberante, mas nós sabemos hoje que quando o paciente apresenta uma clínica exuberante de hipotiroidismo, quando a tireoide funciona tão pouco que você já percebe a olhos nítidos, é porque a coisa já está rodando ali há muitos anos. Você tocou num ponto que eu até ia te perguntar depois, mas já que você falou da hipotiroidismo, eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa, então, qual é a diferença entre a hipo e a hipertiroidismo? Basicamente, o hormônio da tireoide, ele se envolve no metabolismo basal. Todas as funções, todas as reações químicas dentro do organismo, para se manter dentro de uma velocidade que seria a velocidade normal, padrão, dependem do hormônio da tireoide. Se falta esse hormônio da tireoide, a velocidade dessas reações químicas no organismo como um todo baixam de velocidade. A pessoa fica lenta. O hipotiroidismo, no extremo da doença, evidentemente, com muito tempo de evolução, o paciente é fadigado, ele é de olhar cansado, tem batimentos cardíacos baixos, tende a ser constipado, não ir ao banheiro, pele engrossada, cabelo quebradiço, é o extremo, que até lá tem muita coisa. Então, mas para chegar nesse extremo, ele tem como diagnosticar isso com ele mesmo, de repente, com bem menos do que chegar nesse extremo? Ou ele vai lentamente, ele vai te consumindo, e aí que quando chega aquele boom, aí você é obrigado... Isso era o que nós tínhamos anteriormente, até a década de 70 e 80. Para se investigar pelo custo operacional daquele projeto todo, você só pensava quando o paciente atingia esses extremos. Hoje não, de rotina o que nós queremos, o que o mundo já faz, ou pelo menos boa parte do mundo civilizado e evoluído, é pesquisar rotineiramente função da tireoide, como nós pesquisamos glicemia, colesterol e outros adendos mais. Então, a tireoide deve ser pesquisada de maneira uniforme, de maneira frequente, por todas as décadas, independentemente da idade do paciente. Isso que eu ia perguntar. A partir de quando a gente tem uma criança pequena, de repente, se deve levar ao médico para a gente poder fazer esse tipo de exame? De regra, no teste do pezinho, nós já temos essa avaliação. No nascimento, aqui no Brasil, nós já temos a avaliação de 100% das crianças nascidas vivas, pelo menos sob a custódia governamental e mesmo privado, mas eu digo que nós tenhamos acesso, não é? Quiões mais remotos, talvez na Amazônia, mais perante a questão da população indígena, talvez não. Mas eu digo, a população cadastrada, ela toda é assistida e é feito esse teste do pezinho, já no nascimento. Então a criança já tem essa avaliação. Agora, durante o crescimento, algumas situações nos fazem pensar numa pesquisa um pouco mais rigorosa ou mais frequente. Déficit de crescimento sempre nos faz pensar, em qualquer que seja a faixa etária, primeira ou segunda infância, pré-escolar ou já na escola, tem que ser investigado pelo pediatra ou pelo endocrinologista a questão da função tiroidiana, entre outras coisas. Esse seria o quesito para a gente estar quase que obrigando a pesquisa da função tiroidiana. Independentemente disso, uma puericultura, uma vez por ano, não traz nenhum prejuízo para ninguém estar pesquisando a função da tireoide, no caso da criança, com relação ao hipotiroidismo. Agora, doutor, e a hipertiroidismo? Seria o que, então, a diferença? A hipo, ela é mais lenta, né?
batimento cardíaco, tudo é mais lentamente. E o hiper? Exatamente o inverso. Todo o sistema metabólico está envolvido de maneira a ter velocidades maiores de reações, e se formos pensar em questões sintomáticas ou sinais, você vai encontrar no paciente batimentos cardíacos muito aumentados, né, com relação à frequência, tende a ficar, o catabolismo aumentar e emagrecer com maior possibilidade. E o hipo engorda? O hipo não necessariamente engorda, mas por diminuir a velocidade do metabolismo, dificulta a perda de peso. Certo. Quando o hipotiroidismo, o déficit funcional da tireoide, é tão importante que faz com que aquela pessoa engorde, é porque muita coisa de errado dentro daquele organismo já tem. Já piorou de vez. Já piorou muito já. E tem como você deixar em ordem este paciente? Vamos supor, tanto com hipo ou com hiper? Tem tratamentos? Total, tratamento total. É um tratamento muito fácil de ser feito. O hipotiroidismo é uma vez que nós diagnosticamos o hipotiroidismo, importante dizermos quais as causas principais de hipotiroidismo. Se você nasce sem a tireoide, a chamada agenesia tiroidiana, o teste do pezinho detecta isso. Aí você não tem tireoide, automaticamente você tem que usar o hormônio da tireoide. A outra possibilidade, você operou a tireoide porque tinha uma suspeita de câncer, ou mesmo um câncer, foi retirada a tireoide completamente. É uma causa de hipotiroidismo também. Você deve fazer a reposição. Mas a causa mais comum de hipotiroidismo é uma doença autoimune da tireoide, onde o próprio sistema imunológico daquela pessoa agride a glândula tireoidiana a tal ponto que ela não consegue mais funcionar. Essa autoagressão da glândula tireoidiana pelo próprio sistema imunológico ocorre entre 7% e 15% da população no mundo inteiro. Nossa. Há uns 10 ou 15 anos atrás, a Ilha do Fundão, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez um estudo na própria ilha onde era sediada e foi encontrado 8,9% de presença de doença autoimune na população daquela ilha. Ou seja, a cada 100 pessoas na ilha, 9 tinham doença autoimune da tireoide. Para vocês terem ideia da prevalência dessa doença pelo mundo afora. Em Denver, em 1997, foi feito um estudo onde 14,7% da população tinha presença de doença autoimune da tireoide. Então, a pergunta, claro que vai ficar muito evidente, escuta, nós temos uma epidemia de doenças da tireoide ou hoje nós damos diagnóstico que nós não dávamos na década de 60, 70 e 80? É verdade. Isso talvez seja o mais provável. Uhum. Por outro lado, uma situação que é bem conhecida são os agentes que provavelmente podem ajudar a precipitar o hipotiroidismo. Nós temos uma área ali no ABC, em volta do polo petroquímico, que é tida como uma área endêmica para a questão da doença tiroidiana. Por quê? Porque aquelas substâncias parecem se relacionar com um defragrar mais frequente na população do que a população geral. Então se investiga muito essa questão hoje. Aparentemente lá nós temos uma prevalência de 20% de doença tiroidiana na área em torno do polo petroquímico da região do ABC. Então, doutor, agora só uma perguntinha que queria, só nesse contexto da hipo e hipertiroidismo. Assim que se diagnostica, o médico já viu que tem problema tanto na hipo como na hiper, tomando medicamento, tem que ser tomado um uso contínuo para o resto da vida? O hipotiroidismo, uma vez diagnosticado, seja ele por agenesia, por ausência da tireoide ao nascimento, seja ele por retirada cirúrgica, por uma conduta de suspeita confirmada ou não, ou o hipotiroidismo pela doença autoimune da tireoide, como eu já fiz referência, a causa mais comum de hipotiroidismo, deve ser tratado pelo resto da vida. Eu sempre brinco que deve ser tratado até os 150 anos, que pelo menos por enquanto poucos chegaram, né? Pelo menos não sabemos que alguém chegou por aí. Agora, o hipertiroidismo é uma situação à parte. O hipertiroidismo, também a principal causa de hipertiroidismo é a doença autoimune da tireoide. Mas passa a não ser uma doença destrutiva como é aquela que leva ao hipotiroidismo. Entendi. O hipertiroidismo por doença autoimune da tireoide é porque o sistema imunológico criou um anticorpo que é igualzinho o hormônio que estimula a tireoide fisiologicamente a funcionar. Entendi. E aí o que acontece? Ele fica estimulando sem parar a tireoide a fazer hormônios e não obedece absolutamente ninguém. O eixo fisiológico é desobedecido. E aí a situação dessa doença autoimune é diferente do tratamento.
com relação às outras causas de hipertireoidismo. Neste caso, o tratamento é utilizar um medicamento que vai dentro da maquinaria da tireoide e dificulta o funcionamento dessa maquinaria. E nós esperamos ali perto de 1 ano e meio para ver se o sistema imunológico esquece da tireoide e a tireoide volta a atuar como atuava anteriormente. Não tem como eu agredir o sistema imunológico, falar todo mundo fora daqui, porque nós precisamos do sistema imunológico. Aquele pedacinho do sistema imunológico que perdeu o juízo, eu não tenho como identificar. Então, o que eu faço? Eu entro na maquinaria da tireoide com esses medicamentos, elas meio que se trancam, vou fechando fábrica, ao ponto que eu equilibro a produção de hormônio. E espero, durante 1 ano e meio a 2, para ver se a tireoide de fato volta ao normal ou não. Se não voltar, aí nós temos que fazer um tratamento definitivo, que é chamado de radioiodoterapia, ou seja, queimar a glândula tireoidiana e inutilizar a glândula e criar, na verdade, o hipotireoidismo. Quando eu não consigo curar o hipertireoidismo por essa doença autoimune, eu só tenho uma alternativa. Eu não devo continuar tratando só com remédio. Eu devo fazer o tratamento definitivo. Seja cirúrgico, que é uma possibilidade, hoje muito menos utilizada, ou seja por radioiodo. E o radioiodo é interessante, porque o único órgão do nosso corpo capaz de pegar iodo e colocar dentro dele, por captação, é a tireoide. Se eu der iodo envenenado para o meu organismo inteiro, o único órgão que não vai se dar bem é a tireoide. Essa é a ideia de fazer o tal do radioiodo nas situações que eu quero destruir uma tireoide que está hiperfuncionante. Entendi. Agora, doutor, antigamente, né, no tempo a gente via muito assim, os médicos examinavam os pacientes de uma forma tocando, né, nas glândulas, né, até fazia engolir, né, a saliva para poder ver se descobria algum nódulo e até chegava até a descobrir nódulos até de 1 centímetro por aí afora. Com o passar dos anos, que foi se aprimorando a tecnologia e veio então a parte de ultrassom. Na sua postura de médico, a tua opinião em si, que ponto que o ultrassom para vocês se tornou tão extraordinário eficaz? o ultrassom, extraordinário, porque a capacidade nossa de palpação de um nódulo tireoidiano só ocorre a partir do momento que esse nódulo ultrapassa 1 centímetro. Em algumas situações a doença pode estar já avançada. O nódulo tireoidiano, ele pode, 90% dos nódulos tireoidianos são benignos. 90% são benignos, exatamente. Só 10% são malignos. Contudo, dentro desses benignos, nós também podemos ter o que nós chamamos de nódulos autônomos, ou seja, fazem hormônio de tireoide por conta própria. É uma outra causa de hipertireoidismo. A mais comum é aquela doença autoimune da tireoide que o sistema imunológico estimula e não obedece ninguém. Certo. Mas existe uma outra causa de hipertireoidismo, que o tratamento é outro. É o nódulo hiperfuncionante da tireoide, que nós chamamos de nódulo autônomo da tireoide. Nossa. Esse nódulo, uma vez, e é importante diferenciar no hipertireoidismo qual a causa. Que quando o nódulo é hiperfuncionante, com a dose pequena de radioiodo, você cura o paciente. Olha, ele fica curado, diferente daquela doença autoimune da tireoide. Então, e aí no caso, vamos supor, alguém descobre nesse exame, fazendo um exame de ultrassom, descobre que ele tem, de repente, um nódulo. É indicado fazer a tal da biópsia? Nem sempre, nem sempre. A nossa preocupação sempre é muito maior quando nós temos apenas um nódulo. Quando nós temos mais que um nódulo, nós meio que nos tranquilizamos. Você fala, Antônio, por quê? Principalmente se os 2 nódulos, ou 3, ou 4, ou 5, são semelhantes entre eles. Porque câncer é monoclonal. O que quer dizer isso? Ele parte de uma célula. Uma célula se multiplica para 2, para 4, para 8, para 16 e assim vai embora. E aí depois toma o organismo inteiro, se for o caso. Se você tem um órgão que tem 5 bolinhas iguais, você sabe que aquelas 5 bolinhas não são câncer. Não existe 5 cânceres de tireoide. Você meio que se tranquiliza. O que você vai fazer? A observância se algum daqueles nódulos se destaca com relação aos outros, com relação a vários parâmetros. Crescimento, limite, volume, vascularização. Então, nem todo nódulo é para ser puncionado. Mas o nódulo único, de regra, nós nos preocupamos muito mais. E de regra, dependendo da avaliação
ultrassonográfica, nós mandamos sim para punção. Ainda cabe dizer que 90% dos nódulos são benignos. Certo. Né? A frequência de doença tiroidiana é muito grande na população. Pensamos aí em perto de 15 a 20% da população geral ter algum problema de ordem funcional ou de ordem, no caso, como falamos anteriormente, da presença de nódulo tiroidiano. Doutor, deixa eu fazer uma perguntinha. A importância da dosagem do hormônio TSH, ele é importante mesmo para ter uma certeza? A dosagem do TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, em inglês, por isso que é invertido assim, para nós é tido como gold standard, é o padrão ouro. Você, se não pedir nada sobre o funcionamento da tireoide, pedir o TSH, você vai estar distinguindo naquele momento, para aquele paciente, como estão os hormônios da tireoide dele. E o TSH, como eu disse anteriormente, não é hormônio da tireoide, é o hormônio que estimula a tireoide a funcionar. Mesmo assim, produzido pela hipófise, a glândulazinha que fica na base do cérebro, do tamanho do carocinho de feijão, essa glândula comanda outras coisas, mas comanda a tireoide também. Entendi. Esse TSH, uma vez que ele esteja acima da linha de referência, ele nos diz que está faltando hormônio da tireoide. Você fala, Antônio, então quer dizer que se o TSH estiver alto, está faltando? Ele é inversamente proporcional aos níveis de hormônio da tireoide. Se estiver faltando, ele aumenta. Aumenta por quê? Ele está tentando fazer aquela tireoide fazer o que... funcionar. Exatamente, não está recebendo. E o inverso é verdadeiro. Se o TSH estiver suprimido, e tem uma linha de referência, que habitualmente é 0,4, mas faz pensar que esteja sobrando hormônio da tireoide. Então, o TSH nos serve para dizer, está funcionando bem ou está funcionando mal? Está funcionando demais ou está funcionando de menos? Ele só dá um alerta. E nos serve também para titular a dose do remédio que eu estiver dando. A partir da observação do TSH, eu vou saber, eu estou dando remédio a contento ou não. Certo. Então, o TSH, assim, é o que nós temos de melhor e provavelmente não aparecerá nada com tanta precisão quanto o TSH para nós conduzirmos diagnóstico e tratamento da doença tiroidiana. E no caso, acima de 40 anos, já deve fazer esse exame de TSH ou não, ou antes, ou mais tardiamente? É verdade que a partir da quinta década nós temos uma maior frequência das doenças tiroidianas. No caso das mulheres, principalmente após a menopausa, e nos homens também a partir dos 40 anos, até porque as doenças crônicas se aproximam mais estatisticamente dessa faixa etária. Mas deve ser pesquisada sensu lato em todas as faixas etárias, desde o nascimento, como já o é, no teste do pezinho, até as fases mais tardias da vida. E no caso, por exemplo, assim, nas fases mais avançadas do hipotiroidismo, pode ser uma doença grave ao ponto da pessoa morrer, chegar a de ser uma coisa muito grave? Eu tive o desprazer de pegar ainda, na época de residência médica, um caso em que o paciente chegou com o que nós chamávamos, ainda chamamos se ocorrer, coma mixedematoso. É o extremo, é quando aquela pessoa ficou por muito tempo, e de regra, por anos, sem tratar um hipotiroidismo, onde a glândula estava completamente falida. E, de regra, chega em extrema hipotermia, com batimento cardíaco hiper baixo, e você tenta estimular de todas as maneiras, com calor, com hormônio, e eu tive o desprazer de ver um óbito por conta dessa situação. É o chamado coma mixedematoso. É o extremo. É raro, então? É raro, sim. Hoje sim, por causa dessa história toda do diagnóstico, da importância que se dá. Agora, é interessante dizer que, independentemente desses casos serem raros, ter hipotiroidismo e não estar tratando é ter muito comprometimento. Muito comprometimento. Nossa, deve ser. Desde a mulher, por exemplo, me pergunto o que o hipotiroidismo faz, a falta do hormônio da tireoide. Se você for pensar no espectro muito rápido para dar queda de cabelo, unha quebradiça e principalmente na mulher irregularidade menstrual. Se toma um anticoncepcional, isso fica frustrado, sem dúvida nenhuma, porque a regra vem de acordo com o anticoncepcional. Sim. Mas é muito comum aquela paciente infértil, tenta engravidar, não consegue, tem a gravidez, tem o aborto, não evolui com dificuldade, Se pesquisar, e hoje, graças a Deus, os ginecologistas estão fazendo isso com muito mais frequência, deve ser muito bem de perto observado a função da tireoide em mulheres, em todas as circunstâncias, mas principalmente no período gestacional ou no pré-gestacional, quando ela pretende fazer ou engravidar. Então, doutor, tem muitos médicos que receitam alguns hormônios da tireoide
para fazerem as fórmulas, pacientes até emagrecerem. No caso desse tipo de medicamento, você acha que isso pode acarretar um dano maior na parte da tireoide? O que você aconselha? É meio folclorizado isso, viu? Até colegas médicos dizem, olha, fulano deu remédio da tireoide para você emagrecer e prejudicou a sua tireoide. Não é verdade. Não é verdade. Mas é equivocado o médico prescrever o hormônio tireoidiano, normalmente em altas doses, porque se prescrever o hormônio tireoidiano na dose fisiológica, ele não vai conseguir nada. Ele vai ter que induzir um hipertireoidismo, quer dizer, ele vai forçar um hipertireoidismo para aumentar o catabolismo. É criar uma doença para ter um resultado. Você vai me dizer, Antônio Carlos, algum problema para a tireoide? Isso não, porque no dia que eu retirar esse hormônio, a tireoide volta a funcionar. O problema todo... Isso acontece? Volta ao normal, então? Volta completamente ao normal. Tá, completamente. Ela para porque tem hormônio abundantemente, o TSH baixo. Nessa situação, o que é importante? Importante é que este paciente com quilos de hormônio da tireoide, que o doutor prescreveu equivocadamente para ele emagrecer, ele pode ter taquiarritmia, arritmia importante, com risco de morte por conta de arritmia. Nossa sem Senhora. contar as situações que não são interessantes, do tipo insônia, do tipo a própria agitação o tempo inteiro, o humor que vai lá para não sei para onde. Bem ruim. Todos os problemas que você teria com hipertireoidismo, o doutor te ofereceu prescrevendo esses hormônios. Não é a regra, não se faz isso de rotina. Não conheço amigos, colegas que prescrevem esse medicamento, mas tenho notícias do mesmo. Agora, falando um pouquinho do tratamento, o valor do TSH, então, se estiver elevado, o que se deve realmente fazer? Se o TSH estiver elevado em uma amostra, você deve rever, fazer novamente e pesquisar a presença de anticorpos contra a tireoide, pesquisar a causa desse hipotireoidismo, que é possível com o TSH elevado. Uma vez que você diagnosticou que realmente existe um hipotireoidismo, está com déficit funcional, falta hormônio tireoidiano naquele organismo, você inicia o tratamento com o hormônio tireoidiano em jejum. E a pergunta é, por que em jejum? Porque se tem um medicamento que é interferido de maneira importante a presença de alimentos, é justamente o hormônio da tireoide. Então, no caso desse, na hora de fazer esse tipo de exame do TSH, vamos supor, a pessoa tem hipertensão, ou então tem algum medicamento que ela tem que tomar de manhã. Ela suspende naquele momento, vai em jejum mesmo. Porque se tomar algum medicamento antes, pode também interferir nesse exame? Não, os outros medicamentos não tem problema nenhum. A interferência existe na absorção desse tratamento, desse hormônio da tireoide, quando é necessário o uso, por qualquer substância que seja contida dentro do estômago e intestino. Então, nós orientamos, é orientado sensu lato, que o tratamento do hipotireoidismo seja feito com hormônio tireoidiano em jejum e espere-se pelo menos 30 a 40 minutos para fazer o pequeno almoço, como diriam os portugueses. Doutor, e sim, vamos supor, no caso do TSH, se deu alterado, ou para mais ou para menos, independente da tireoide, pode também ter algum outro tipo de sinal aí com esse TSH ou não? Não, o TSH eminentemente nos explica ou nos expõe a situação de funcionamento da tireoide, ou mais assim, ele nos explica qual o nível de hormônio da tireoide circulante. Certo. Se ele estiver alto, está faltando hormônio da tireoide. Se ele estiver muito baixo, está sobrando hormônio da tireoide. E aí faz o quê? Se estiver muito baixo? Muito baixo, você vai pesquisar a causa, vai dar o diagnóstico do hipertireoidismo e vai ver. É doença autoimune? Vou ter que usar aquele medicamento para diminuir a função da tireoide? O hipertireoidismo por doença autoimune? Eu não faço outra coisa inicialmente que não seja dar remédio, então eu dou remédio. Agora, se o hipertireoidismo está sendo causado porque tem um nódulo que está trabalhando por conta própria, decidiu fazer hormônio dentro daquela tireoide, aí eu faço um tratamento definitivo com radiodo. Sim. Doutor, uma perguntinha curiosa minha, não sei se o pessoal de casa também já reparou nisso. Por que os olhos da pessoa ficam saltados? Essa doença autoimune da tireoide, conhecida por doença de Base do Graves, que leva ao hipertireoidismo, ela é sistêmica. A tireoide é uma parte do acometimento.
E a região retroocular, ela acaba sendo vítima de um depósito excessivo de um muco polissacarídeo, uma substância que mistura um pouco de proteína e a viscosa, e dependendo da quantidade que é depositada atrás do olho, o olho é empurrado para frente. Ele não aumenta de volume, ele é empurrado para frente. E fica uma sensação tão estranha, né? Assim, aparentemente Fica legal. Mas isso é comum? É muito comum. E não tem como retroagir? Não tem de regra, com o tratamento, à medida que a doença evolui, regride. E nos preocupa muito é quando regride de um lado só e a pessoa fica com o exoftalmo de outro lado. E são situações que, dependendo da gravidade, do tempo, se espera, se dá o tempo necessário para ver se aquela doença, de fato, vai à remissão. Mas se não houver o recrudescimento, se não voltar de fato, às vezes nós somos obrigados a encaminhar para a cirurgia, que é para descascar aquela parte de trás do olho e empurrar de volta. É uma cirurgia bem assim, não é simples, não é qualquer oftalmologista. Isso pode chegar a afetar a visão da pessoa ou não? Pode. Dependendo dos lugares onde o tratamento demora, só o fato de estar esbugalhado o olho e ele não conseguir fechar durante a noite, pode haver ulceração de córnea. Nossa, ele pode perder a vista simplesmente porque o olho está exposto. Tanto é que um dos tratamentos naquele percurso é pedir para orientar a colocar uma gazezinha com soro fisiológico, para não corrermos o risco da ulceração da córnea. Porque já é duro, né, gente? A pessoa já vai estar com um déficit aí de problema hormonal. Ainda mexendo com a parte de visual da pessoa, né? Uma coisa estética, que, esteticamente falando, a pessoa fica bem com a baixa estima também, né? É uma pena, mas é uma curiosidade minha que eu tinha em relação a isso, de saber se tinha realmente como retroagir. Em 90% dos exoftalmos relacionados, exoftalmo é essa coisa do olho saltar, 90% dentro do hipertireoidismo, à medida que o tempo passa, regride. O problema nosso são os 10%. Tá, e só para a gente concluir e a gente terminar nossa entrevista, que por sinal está sendo muito válida, que preocupações que os pais, a família em si, deve ter em relação ao hipo e a hipertireoidismo? Com as crianças? Sim. A importância de, uma vez diagnosticado o hipotireoidismo, o hormônio da tireoide, ele se envolve com outros hormônios. Tudo depende dessa velocidade metabólica. Então é importante para o crescimento que aquela criança seja fiel à questão do uso do medicamento. De regra, nós pais temos que incentivar naqueles primeiros anos, não são nas primeiras semanas, e observarmos, entregarmos a medicação, ele tomar, observar que tem que haver um período de jejum. O hipertireoidismo na infância é bem mais raro, ocorre, mas extremamente mais raro. Ele é mais frequente a partir da terceira década. Interessante. Legal. Doutor, você quer deixar algum recadinho seu, algum recado de serviço, algum e-mail seu, enfim, fique à vontade. Deixa seus contatos. Tá bem, eu tenho aqui o meu site, que é drantonioccarlos.med.br. O meu e-mail é antoniocnascimento@terra.com.br. Aguardo, se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato, vai ser uma honra se eu puder estar esclarecendo. Com certeza. E olha, agradecemos muito a sua visita aqui com a gente, espero que você retorne mais vezes. Foi de muita valia toda a explicação que você deu para a gente, viu? O pessoal de casa tem certeza também que deve ter aprendido e muito, e é sempre um alerta para todos de casa, né, doutora? É sim. Né? Então tá, até qualquer dia, se Deus quiser. Nós vamos para um rápido intervalo e olha, gente, na sequência nós vamos para o quadro Ultra na Moda, que está maravilhoso, como sempre, cada dia mais gostoso para vocês. De volta com o programa Ultra Bela e agora chegou aquele momento tão gostoso, né, gente? Quem é que não quer ficar mais bonita? Ficar mais antenada com a moda, ganhar presentinhos, toda a produção, cabelo, maquiagem, tintura no cabelo. Eu não sou boba, eu quero. Você também, tenho certeza que também quer. Se você quiser participar com a gente, é muito simples. É só ligar no espaço social, lá da Ultra Farma. Lá você vai poder falar com o seu Vavá, com a Maria do Amparo ou com a Maria Alice. Um dos três irão te receber e vão explicar direitinho como é que funciona
participar, estar aqui comigo e passar por essa repaginada total, tá? Quem quiser o meu trabalho também até a sua casa, com a minha consultoria de moda no seu guarda-roupa, é só ligar para o 011 983765514 e eu vou até você e dou assim uma mexida no seu guarda-roupa, vejo o que fica bom para você, o que não fica, e te deixo com um guarda-roupa muito mais inteligente, muito mais dinâmico para você, tá? Bem, quero também agradecer ao senhor Sidney, obviamente, que sem ele, que é o presidente da Ultrafarma, que sem ele nós não estaríamos aqui fazendo toda esta movimentação, tanto no quadro Ultra na Moda, como também o programa Ultra Bela, trazendo tanta informação para o pessoal de casa. Então, seu Sidney, um beijo enorme, meu e de toda a nossa equipe, para o senhor, tá bom? Quero também agradecer ao Espaço Vogue, gente, que é o salão de beleza que nós frequentamos e gravamos aqui, tá? O Mauro e a Alessandra, que são os donos daqui, são pessoas tão do bem, gente, são umas graças. Quero mandar um beijo enorme para eles e dizer o seguinte, que as pessoas que aqui trabalham são muito competentes, são muito severos, são pessoas dedicadas, são bons profissionais. Vocês podem ter certeza que aqui vocês não saem feia de jeito nenhum. Pode crer e confiar e vir até aqui, tá? Aqui o telefone deles é 3641-7914, 3641-7914, operadora 11, fica aqui em Perdizes, tá bom? E também quero mandar um beijo enorme para a Guete Reis, que é a nossa maquiadora oficial daqui do programa, e também para o Marco Antônio, que é o cabeleireiro. Dizer que essa dupla, gente, é uma dupla do barulho, é uma dupla dinâmica, é uma dupla que um complementa o outro e deixa você muito mais bonita. Tenho certeza disso também, tá? Bem, gente, agora sim nós vamos rodar o nosso VT para ver a contemplada dessa semana, como ela ficou mais bonita. Roda o VT. Além dos preços atrativos que só a Ultrafarma tem, o Espaço Social oferece a vocês tudo o que há de melhor. Primeiro, pela turma que ali passam, pessoas maravilhosas, são todos clientes da Ultrafarma, onde você pode interagir com novos amigos, você pode passear, você pode, de repente, desfrutar de todas as palestras que ali tem. Tem a parte também de exercícios, aula de dança, tem pessoas que fazem a parte de podólogos, manicures, aula de crochê e tricô. É muito bacana esse serviço artesanal também que eles fazem por lá. Vale a pena vocês irem até lá. Maria José é uma pessoa decidida. Veio pronta para o Marco fazer o que quisesse com o seu cabelo. E realmente ela levantou a sua autoestima e está muito feliz. Olá, Cibele, mais uma vez com o nosso Ultra na Moda e hoje a minha modelo Maria José. Uma repaginada simples, sem muito trabalho. Chegou até a mim com um cabelo tipo 4 dedos abaixo do ombro, considerado longo, com muito volume. Sentou na minha cadeira e se entregou. Faça o que achar melhor, aquilo que é correto. Para o tom de pele, uma das cores assim muito usada no momento, muito na moda, muito bonita, de bom gosto, que é o cobre, né? O vermelho acobreado. Um corte Chanel levemente longo, mais na altura do queixo, entendeu? E uma escova modelada e teve uma hidratação básica para ela. Um trabalho simples, bonito, limpo, entendeu? De grande efeito e assim, maravilhoso. Com certeza gostou também e vai se tornar minha cliente, tá? Para vocês aí, meu WhatsApp na tela e meu Facebook, me solicitem. Não se esqueçam, hein? Eu estou aqui esperando vocês de segunda a sábado no Espaço Vogue Hair Beauty para você também sentar aqui e sair uma mulher muito mais feliz. Muito obrigado a todos. Oi, Cibele. Tô aqui com a Maria José e para ela ficar ultra na moda, eu trouxe a novidade, que é a base mousse. Ela tem um cheirinho de mousse e uma textura de mousse também. Ela deixa a pele bem mate, bem acetinada e é de alta cobertura. Mais dicas no Guete Reis Maquiadora e no telefone 979968010. Até lá! Pode chegar, minha linda Maria José. Menina, que graça!
como você está elegante. Você, quando eu te conheci, você estava bem elegante. E você continua elegante e até muito mais bonita, porque por conta do visu todo, né, Maria José? Exatamente, uma transformação total. Vamos dar primeiro uma viradinha. Olha o cabelo dela, gente, tá demais. Bom, você deixou muito claro para mim, desde lá do Espaço Social, que você queria ser transformada e que você ia se entregar de corpo e alma, não foi isso? Exatamente, foi o que eu fiz, entreguei os meus cabelos na mão do Marco, excelente profissional, e tá aqui o resultado. Menina, mas e a cor do cabelo ficou tão linda pro seu tom de pele? Nossa, ficou muito feliz. Ficou satisfeita? Totalmente. E a Guete? Aquela danada daquela mão de fada. Profissional fantástica. Eu que não tenho muito hábito de me maquiar, quando eu vi o resultado me surpreendi. Deu até vontade de se Adorei. maquiar agora, né? Sim, sempre. E ela deu as dicas pra você também? Sempre dá, né? Ela é Adorei as muito- dicas e pretendo seguir. Que bom. Escuta, agora eu vou falar um pouquinho pra vocês, gente, em relação à roupa que eu coloquei na Maria José. Primeiro também, que ela é uma manequim 38, bem miudinha, bem distribuidinha, uma perna bem feita. Coloquei nela o quê? Um vestidinho estampado, gente, estilo tribal, que vai se usar muito estamparia, desde bolinha, listrado, xadrez, florzinha. Olha, todas as gamas de tudo quanto é tipo de estampa está em alta, tá? E essa linha tribal muito. Outra coisa é uma linha de chemise. Para quem não sabe o que é chemise, é quando existe esses botõezinhos. Ele pode ir até embaixo, como ele pode parar aqui mesmo, tá? Decotinho V, que eu sempre digo que é a melhor opção. Até ela que tem menos seio, dá uma realçada no colo, tá? Se quiser colocar um sutiãzinho de bojo para aumentar um pouquinho mais também pode, é permissível. E coloquei nela o quê? Um sapato. De repente você pode perguntar, Sibeli, com esse sapato na produção que ela está, para onde que eu posso ir? Olha, você pode ir no aniversário infantil, você pode ir para um teatro, para um jantar, para um happy hour. Você tem opções mil para ir, né? Você está muito mais elegante. Agora, se você quiser ficar mais à vontade, de uma forma assim, tipo, quero ir para um cinema, vou numa reunião na casa de amigos, vou comer uma pizza na casa de amigos, você pode até colocar essa sapatilha, ó, que é uma outra opção que eu fiz questão de trazer para vocês, que ficaria lindo também aqui, porque muita gente me pergunta, Sibeli, o vestidinho assim, eu posso usar sapatilha? Pode e deve, porque não é toda mulher também, né, Maria José, que pode se dar o luxo de colocar um sapato alto. Tem muitas mulheres hoje que já não podem mais por várias razões, então a sapatilha é muito bem-vinda sim. Vai ficar mais despojada? Vai. Vai restringir um pouco mais os lugares? Vai. Mas nada impede de você também usar. E ela é muito fofa, ela tem detalhezinho todo também nos canutilhos, tem um antiderrapante atrás, que eu sempre falo que é muito bom porque você não escorrega, né? E eu acho assim, muito confortável. Quero mandar até um beijo pro pessoal da Jeep Calçados também, tá? Bem, minha querida, eu vou te deixar à vontade. Fiquei muito feliz que você tenha participado e que você tenha gostado também. E dizer assim, gente, pessoal de sábado, fique atento, vocês que ainda não conhecem o nosso programa, todo sábado na Rede TV, a partir das 7 horas da manhã, com reprise na TV Gazeta, a partir da 1 da manhã, de sábado para domingo também. Esperamos vocês, estamos satisfeitos e muito obrigado pela companhia de vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Até a próxima semana. Tchau, querida. Tudo de bom, viu? If you know what happiness